Fala matriculador, fala matriculadora, como você pode ver, o nosso vídeo hoje está em um ambiente diferente, eu vou te explicar o porquê. O arquivo original do vídeo de hoje foi corrompido e como nós perdemos o conteúdo, eu não poderia deixar você sem o seu vídeo semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um vídeo aqui e você que me acompanha fielmente, é inscrito, ativou o sininho, você espera por esse vídeo. O tema da aula era como vender pesadelos ao invés de vender sonhos. O que eu vou fazer, já que o arquivo corrompeu? Eu vou te entregar uma aula completa sobre esse tema. Além de você entender como aplicar isso no seu dia a dia com o seu cliente, vender pesadelos ao invés de vender sonhos, você vai entender como aplicar esse conceito na sua vida pessoal, o que vai te colocar num próximo nível agora nesse ciclo que você está iniciando. Então fique até o final, pegue seu caderno, papel e caneta, anote tudo, porque essa aula é uma aula completa que eu estou entregando de presente para você agora neste final de ano. Então tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora, fique aí com uma aula completa para você entender como vender pesadelos ao invés de vender sonhos e como aplicar isso na sua vida pessoal. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu algum tipo de treinamento onde você foi ensinado a vender sonhos para os seus clientes? Então a maioria já recebeu aí um treinamento onde o treinador chegou para você e falou assim: venda sonhos. As pessoas, elas querem sonhar, então você tem que vender um sonho para ela. Durante muito tempo eu segui essa linha porque eu também fui treinado dessa forma. Só que no decorrer de alguns anos e fazendo alguns estudos, a gente vai começando a receber ali algumas objeções, vai percebendo alguns entraves nesse processo. E quando você vai vender um sonho para alguém, você, antes de mais nada, precisa entender qual é o contexto daquela pessoa e você precisa se conectar com ela para que ela se abra para você, gerando uma confiança, para que depois dessa fase de confiança ela de fato fale os sonhos dela. Então para pensar no seguinte, falando de comportamento, para você que está aqui pela primeira vez, nós da Escola de Matrículas temos uma linha que nós seguimos em nossos treinamentos que se chama MCT. A gente sempre trabalha a mentalidade e o comportamento para depois trabalhar a técnica. Porque se eu entregar somente a técnica, você aplica, gera um resultado rápido, mas um resultado pequeno, que te gera uma satisfação, só que você não entende o porquê que você está fazendo aquilo, então você não consegue manter aquele resultado por muito tempo, e aí você quer outra técnica. Isso que faz com que você fique dependente de técnica, porque principalmente hoje em dia nas redes sociais, as pessoas, elas ensinam só parte do processo e elas ensinam a parte que gera resultado, para que você consiga ter aquele resultado e na sequência você se torne praticamente dependente, porque ela vai te entregando pequenos pedaços daquilo que funciona. Diferente das outras pessoas, eu particularmente eu gosto de entregar todo o processo, porque além de querer que você tenha resultado, eu quero que você pense, eu quero que você olhe para o porquê que você está fazendo aquilo que você faz. Então vamos olhar para a mentalidade e para o comportamento em cima dessa questão de vender sonhos. O primeiro passo você já entendeu, que quando você vai vender um sonho para alguém, você primeiro tem que entender o contexto daquela pessoa. E para ela te passar o contexto dela, ela precisa confiar em você. Só depois que ela confiar em você, que ela vai de verdade abrir o coração dela para trazer qual é o sonho. Então isso, num primeiro momento, demanda tempo, coisa que hoje em dia, com matrículas pelo WhatsApp e com essa questão de todo mundo querer tudo muito rápido, e eu falo todo mundo, não falo só dos clientes, eu estou falando dos matriculadores também, aqueles que ainda estão na linha do amadorismo e não entenderam a essência da nossa profissão, quer fazer tudo muito rápido, quer usar o WhatsApp para falar com 70 pessoas ao mesmo tempo, mas ele não dá conta de conversar com 70 pessoas trazendo qualidade, entende? Então como as pessoas elas estão nessa aceleração desenfreada, não dá tempo de gerar confiança ao ponto da pessoa
trazer qual que é o sonho dela. O máximo que conseguimos fazer são perguntas vagas, onde nós estamos pressupondo qual é o sonho da pessoa ou entubando, empurrando um sonho goela abaixo. Quando alguém senta na sua frente para investir em educação, essa pessoa ela passa por um processo interno com base nas crenças que ela vive. Esse processo interno que ela passa com base nas crenças que ela vive está diretamente relacionado a, basicamente, o que ela viveu em vida, o que ela escutou, o que ela sentiu. Então, quando a gente fala de educação no Brasil, cria-se uma expectativa de que quando a gente chega ali nos 16, 17, 18 anos, precisamos fazer uma graduação. Essa nova geração já tem mudado isso, mas a minha geração ainda é muito forte e os meus filhos, ou seja, os filhos da minha geração, eles são alimentados pelos pais de que eles precisam seguir ali a linha tradicional de estudar, fazer uma faculdade, etc. Então, uma vez que você entende isso, essa pessoa, ela passa os 3 primeiros setênios, os 2 primeiros setênios da vida dela, ela passa com uma pressão absurda de o que eu vou fazer da minha vida. Quando ele chega nessa fase de decidir o que vai fazer da vida, tem-se uma outra crença, que é aquilo que eu aprendo na minha faculdade, aquilo que eu aprendo em teoria, não serve para nada. Por quê? Porque quando eu chego na prática é totalmente diferente. E tem também um outro ponto que é, você tem que escolher muito bem. Porque você não pode começar uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um curso e parar no meio do caminho. Por quê? Porque existe a percepção de mundo onde o dinheiro é mais importante do que o seu tempo. Porque o argumento que vem, que os pais trazem para os filhos é: se você começar, você vai até o fim, porque o meu dinheiro não é capim. Não é porque você é uma pessoa que inicia e vai até o fim, isso é o perfil de uma pessoa de sucesso, meu filho, vamos lá, eu tô contigo, eu vou te mostrar como não procrastinar, vou te mostrar como concluir. Não. Se você começar, você vai até o fim, porque o meu dinheiro não é capim. Essa frase, meu dinheiro não é capim, ela condiciona essa pessoa a muitas vezes seguir naquilo que ela não é que ela não escolheu, ela escolheu, porque ela falou, vou fazer o curso tal, mas ela se arrependeu, ela tende a seguir naquilo que não a satisfaz, e quando ela segue naquilo que não a satisfaz, ela não entende que ela tem o poder de falar, não, eu não quero mais, ela tem o poder de seguir e trilhar outro caminho, outra jornada, aonde ela consegue ser bem sucedida, ela se limita a novas possibilidades. Por quê? Porque a todo momento, ao invés dela olhar para o sonho dela, ela está olhando para a dor que ela vive, que ela viveu ou que ela não quer viver. A maioria das vezes, a maioria dos nossos pensamentos automáticos, não aqueles que você produz de forma intencional, eles são negativos. Isso já tem N estudos comprovando isso. Onde você começa a se comportar com base no seu pensamento. Então a PNL, uma premissa básica da PNL é o pensamento, né? Tá lá no Segredos da Mente Milionária. Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Então se você pensa o que você entende ser negativo, você dispara sentimento negativo, na sequência você se comporta negativamente e o resultado sobre isso vai ser um resultado negativo. Se isso é PNL, e se a neurociência fala que nós a todo momento estamos fugindo da dor em busca de um prazer, fazendo uma interpretação desse estudo, e se você buscar artigos você vai encontrar muita coisa sobre essa linha, essa base da neurociência, você vai começar a perceber que não tem por que vender sonhos para os clientes. Na verdade, o que se torna mais efetivo é você vender para eles pesadelos. E é esse o ponto mais importante para que você possa virar o jogo
nos seus atendimentos, nas suas conversões, você que é gestor nos seus treinamentos. Quando você entende que vender pesadelos é melhor do que vender sonho, você já começa a se diferenciar, a avançar, a se distanciar da sua concorrência. Então, qual que é o grande X da questão em vender pesadelos? É você olhar e perceber que o seu cliente, que é um ser humano igual a você, ele tende a se comportar como você, mais precisamente como o meio que ele vive. Mas falando de espécie, ele tende a fugir da dor e buscar prazer. E por que ele faz isso como ser humano, como espécie? Por causa do ego. O ego, ele busca aquilo que é externo. Então, o que é externo? Externo é o carro do ano, externo é a casa na praia, externo é a melhor comida para você sentir o paladar. Isso é externo. O ego, ele se preocupa com aquilo que está do lado de fora. Então, por isso que as pessoas falam, nos estudos, quando você é controlado pelo seu ego, você perde o seu controle. Por quê? Porque você está deixando de se conectar com o seu interior. Você está se conectando com o seu eu, um falso eu que está mais preocupado com aquilo que está do lado de fora do que com aquilo que está do lado de dentro. Quando você olha muito para o que está do lado de fora, e o dia hoje são dias que estimulam isso, redes sociais, você a todo momento está se comparando com uma Kim Kardashian da vida. Você não está se comparando mais com o seu vizinho que morava ali do seu lado e vivia na mesma bolha que você dentro do seu bairro. Por esse motivo que ao mesmo tempo muitas pessoas se desenvolvem, muitas pessoas adoecem. Porque elas estão se comparando num nível estratosférico. Não é que elas não são capazes de chegar, elas não têm maturidade para entender que essa distância existe um caminho a ser percorrido. Então, ela está fazendo o quê? A todo momento, ela está sendo estimulada a tomar decisões com base na dor. Não é com base no prazer. Ela olha o amigo que está em Dubai e ela olha para ela e ela não saiu da cidade dela. O sonho dela não é sair da cidade. O sonho dela, a vontade dela é ir para o exterior para fazer parte do grupo de amigos dela que todo mundo foi para o exterior. Menos ela. Se ela está passando as férias numa cidade do Brasil e todos os amigos estão passando as férias no exterior, o sonho dela começa a se ancorar numa dor. Se você começar a reparar, qual é o seu sonho? Meu sonho é ter uma casa com piscina. Por quê? Porque quando eu era criança, eu não tinha piscina na minha casa, eu tinha que ir na casa do meu amigo para ir na piscina da casa dele. Se você começar a observar os seus objetivos, os seus sonhos, lá no fundo eles estão ancorados em uma dor. Então, se você está vendendo sonho para o seu cliente, primeiro, é difícil de saber qual que é o sonho dele. Segundo, se ele não revela para você de uma forma profunda devido à confiança que gerou, ele vai trazer pontas soltas. Com pontas soltas, você especula. Com a especulação, você não se conecta com ele. Então, você tenta entubar um futuro que ele não imaginou ou que ele não se sente dentro dele. Quando você vai na dor, se torna muito mais simples. Por quê? Porque a dor faz com que a pessoa se movimente. Deixa eu fazer um desenho aqui só para você entender rapidinho. Você vai imaginar o seguinte, que aqui tem um bonequinho, aqui você tem a dor e aqui você tem o prazer. O que esse bonequinho faz? A todo momento ele está olhando para a dor, ele está olhando aqui para trás, porém, vou até colocar um bracinho dele aqui para frente, e o pezinho dele para cá, vou tirar isso aqui. Porém, ele caminha em direção ao prazer. Quando essa dor está muito distante, ele para. Quando essa dor aproxima, ele se movimenta. A grande diferença de pessoas que conseguem conquistar os seus objetivos, que conquistam, são pessoas de sucesso, vamos dizer assim. Pessoas de sucesso são pessoas que conquistam o seu objetivo. A grande diferença é que as pessoas que focam aqui no sonho, naquilo que traz prazer e não olha para trás, olha somente para frente, essas pessoas são as pessoas com maior diferencial no mercado. São os matriculadores que você deseja, por exemplo, mas é muito difícil de encontrar. Essas pessoas, elas são os 5%. Falando do seu cliente, são os 5% do topo da pirâmide das matrículas que eu ensino nos treinamentos aqui da escola. Quando você tem um cliente que está olhando para frente, ele já está qualificado, ele mesmo se qualificou. Ele já tomou a decisão externa
de mudar, porque tem duas decisões, tem a decisão interna e externa. A interna é o que faz ele se inscrever, a externa é o que faz ele se matricular. Então muitas vezes ele vira um lead e ele não dá continuidade ao processo. Por quê? Porque ele só tomou uma decisão interna, ele não exteriorizou essa decisão, ele não colocou essa decisão para fora ao ponto de gerar um compromisso. Por quê? Porque ele pensa no seguinte: rapaz, eu preciso fazer uma graduação, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer um inglês, eu preciso me qualificar, mas muito caro, muito dinheiro. Nossa senhora, eu vou pagar, sei lá, R$300 por mês. Nossa, muita grana. Deixa isso para depois. E aí ele vai e estaciona. Quando é que esse cara vai se movimentar em prol desse sonho, desse objetivo? Quando essa dor chegar perto. Quando ele chegar e falar assim, receber um aviso prévio, porque ele vai ser mandado embora. E aí, como ele não tem qualificação profissional, ele vai tentar se manter no serviço e vai buscar uma qualificação profissional para não ficar refém do mercado. Quando essa dor chega perto, ele avança um pouquinho em prol do prazer dele, em prol do sonho dele. Pouquíssimas pessoas se movimentam em direção ao prazer sem olhar para trás, tá? Essas pessoas que olham para trás, elas olham como aprendizado. Ela só enxerga a dor naquilo que ela viveu. E quando ela olha para trás e fala assim, cara, aquilo para mim naquela época não foi muito bom, o que eu posso aprender com isso? Ah, tá, entendi a mensagem. E olha para frente só com um filme mental positivo, naturalmente virão pensamentos automáticos, mas você, como um observador silencioso dos seus pensamentos, entendendo, esse pensamento veio por quê? Não sei por quê. Não tem problema. Já entendi que esse pensamento ele aparece na minha cabeça. Uma hora eu vou conseguir a resposta para ele. Isso é ser um observador silencioso dos seus pensamentos. Você não julga, você busca entender. Quando você faz isso, você trava o sentimento. Ou seja, aqui você tem coração e aqui você tem cérebro. O segredo de tudo, se você quiser se conectar agora em 2025, bater todas as suas metas, se você quiser usar a lei da atração, manifestar as metas, enfim, tudo que você já aprendeu sobre cocriação, qualquer coisa do tipo, basicamente é alinhar o coração com o cérebro. Isso é alinhar o racional com o emocional? Quase isso. É você conectar a vibração do seu coração, ou seja, o sentimento que você tem, com aquilo que você deseja e pensa. Quando você olha para o futuro em busca do seu prazer, falando assim, nesse próximo ano eu vou bater meta todos os meses, porém o seu sentimento é de dúvida, acredite, você não vai bater a meta todos os meses. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque rolou um desalinhamento, não conectou. Quando você olha para o seu futuro e fala assim, ano que vem eu vou bater meta todos os meses, mas você lembra que no ano passado você não bateu, isso te gera medo, você não vai bater a meta. Por quê? Porque você precisa fazer este alinhamento. Uma vez que você se torna detentor ou detentora desse conhecimento, uma vez que você entende isso, e entendendo que qualquer ser humano pode e deve fazer isso para se desenvolver, você, além de estar um passo à frente da sua concorrência, você também está um passo à frente do seu cliente. Porque quando o cliente sentar na sua frente, na parte de qualificação, você não vai mais fazer perguntas vazias ou você simplesmente vai passar batido aquela parte que você se conecta com o seu cliente. Porque você está entendendo que ele está ali correndo de uma dor. Ele está ali correndo de um medo. Ele não está ali porque o sonho dele é se formar e vestir ali a beca, colocar o cabelo. Ele se vê assim por diversas vezes. Mas qual é a raiz desse sonho? Eu sou o único da minha família que não tem o curso superior ainda. Ou eu serei o primeiro da minha família a ter um curso superior, porque a minha família é muito humilde, nunca teve condição de investir e eu corri atrás e investi em mim. Algumas pessoas usam a dor para conquistar o prazer. Algumas pessoas usam os desafios para conquistar seus sonhos, mas a maioria delas ficam paradas, esperando essa dor chegar, esperando esse medo tomar conta, para aí sim se movimentar.
E tem aquelas também que paralisam, estão sempre paradas. E o medo vai chegando, vai chegando, vai chegando, ela não consegue olhar para frente e ver que existe um futuro brilhante. Basta ela mudar o filme mental ou o áudio mental que passa na cabeça dela. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.